Obrigada, gente. Bom dia a todos, a todas, a todes. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, né, da ABONG, então, parceria aí de longa data, muito bom rever os amigos da ABONG, da plataforma Miroski também aqui, né, nesse espaço lindo do MST. E, bom, vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos encaracolados, na altura dos ombros. Eles estão começando a ter fios brancos, já faz algum tempo. E eu decidi não pintar, por enquanto. Eu não estou de óculos, porque eu já estou de lente, mas eu uso óculos. E o que mais? Estou com uma blusa azul e um batom vinho. Eu hoje estou como presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Estou também como vice-presidente do Confoco, uma alegria poder falar em nome do Confoco. O Confoco é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que foi criado na Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele está previsto no Miroski, na Lei 13.019, de 2014. E ele demorou muitos anos para ser instalado, então a gente fica feliz que ele foi finalmente instalado em dezembro passado, né? E a gente tem agora aí o desafio de fazer acontecer também nesse novo espaço de participação social que foi criado. E, enfim, faço parte aí de outros lugares, mas eram esses dois que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Vou colocar um cronômetro. Quantos minutos você me dá? Vou colocar aqui um cronômetrozinho para tentar não avançar muito do tempo. E aí, gente, eu quero conversar com vocês nessa mesa super importante de desinformação, fake news e direitos humanos. Também quero muito escutar os colegas, então, de fato, não pretendo demorar mais do que o necessário. Mas quero falar com vocês sobre 3 dimensões, né? Quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo de criminalização burocrática. A gente lançou um relatório no ano passado sobre isso. Esse discurso de violência parlamentar, então quero comentar um pouco com vocês sobre a CPI das ONGs que a gente viveu no ano passado. E também trazer aqui um pouco de dimensões das contradições e das oportunidades que a gente tem em cenários como esse, né? Começando aí, então, um pouco pela criminalização burocrática, eu tinha feito uma apresentação maior, mas achei que a gente ia acabar tomando tempo e ficando preso à apresentação, mas eu convido vocês já de início a ler o relatório. Então, a gente publicou pela plataforma Miroski um relatório que eu fiz junto com a Paula Estorto e com o Daniel Barbosa, com 25 casos de criminalização burocrática que foram sistematizados e agrupados em 4 tipologias que a gente criou, que trata da intimidação institucional, emaranhado burocrático, tratamento não isonômico e o desmonte da participação social. Eu vou explicar rapidamente cada um deles, mas acho que vale a pena a leitura do relatório, porque ele, inclusive, traz bastante fundamentos e links de base, de subsídio de cada um dos casos que foram sistematizados, né? Então, a gente entende por intimidação institucional esse processo intencional do Estado de intimidar as organizações, e o caso clássico é justamente a CPI das ONGs, né? A gente citou outros casos, por exemplo, lá de Alter do Chão, né, dos brigadistas de Alter, no caso do Saúde e Alegria, enfim. Tem vários casos que a gente sistematizou, dos católicas pelo direito de decidir, também foi um outro caso de criminalização burocrática, de intimidação institucional. Nem todos os casos são feitos pelo Executivo, né? Basicamente, a maioria são feitas pelo Executivo, mas a gente encontra também casos bastante presentes no Legislativo e no Judiciário, então a gente tentou trazer também essa dimensão. A dimensão do desmonte da participação social também é uma dimensão intencional, o caso clássico aí da extinção dos conselhos, né, no governo anterior.
de emaranhado burocrático, às vezes nem é intencional, mas as organizações se veem nessa teia que às vezes é difícil de sair dela, né? E aí tem uma questão também que a gente precisa ter mais consciência para conseguir promover processos de defesa e de mudança. Então, um exemplo que a gente sistematiza no relatório é o caso do Ministério Público do Estado do Pará, que se arvora do direito de fiscalizar as associações. O Ministério Público, pelo Código Civil, tem a obrigação de fiscalizar as fundações e, lá no Pará, eles trazem essa dimensão de obrigar as associações que estão dentro do Estado que prestem contas ao Ministério Público anualmente, e esse atestado de regularidade que o Ministério Público emite acaba sendo necessário para vários tipos de parcerias, por exemplo, lá no Estado do Pará. Essa é uma função que não está descrita na legislação, mas que o Ministério Público do Estado do Pará trouxe para si, enfim. E é um exemplo aí desse emaranhado burocrático que acaba vindo uma norma, mas que, na verdade, ela não necessariamente nem está baseada no entendimento que deveria ser focado, ela nem é também nacional e etc. E, por fim, o tratamento não isonômico. O relatório foi feito antes da reforma tributária, mas se a gente pensar na reforma tributária, tem aí um tratamento completamente não isonômico para as isentas, né? Acho que foram preservadas as características das entidades que são imunes de educação, saúde e assistência, mas as isentas agora com o IBS e CBS não tem nenhum tipo de isenção já previsto, então a gente vai ter que batalhar bastante aí nos próximos tempos das leis complementares. O relatório é bem mais longo e interessante do que o que eu estou conseguindo resumir aqui para vocês, mas eu quis trazer essa dimensão porque muitas vezes a gente já fala sobre criminalização burocrática há muito tempo, mas faltava um pouco de materialidade, de exemplos e de casos concretos para que a gente pudesse também estabelecer estratégias de mudança, de defesa e de articulação nesse particular, né? E aí, um segundo ponto que eu queria conversar aqui com vocês é a gente falar um pouco sobre a CPI das ONGs, que é um dos casos clássicos de criminalização burocrática. O relatório, então, ele foi feito antes do fim da terceira CPI das ONGs, então ele comenta sobre as duas CPIs anteriores, mas agora a gente já tem o final da terceira CPI das ONGs para comentar. Eu participei muito diretamente do processo, seja por conta de estar próxima das organizações, enfim, pelo escritório de advocacia que eu faço parte, pelos movimentos, enfim, Pacto pela Democracia e etc., mas também como presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, a gente foi instada a opinar e a gente fez uma nota técnica falando sobre a regulamentação que consta dos anais ali do Senado, né? Eu queria mencionar nesse processo o trabalho do DX, né, do Democracia em Cheque, que foi super fundamental e mega importante, interessante. E aí o mapa que eu trouxe, na verdade, é deles. É um mapa narrativo. Então, eu resolvi não fazer a minha apresentação mais longa, mas eu queria mostrar esse slide específico. Mas eu posso falar sobre ele também, só porque ele ajuda a resumir esses meses de perseguição das organizações dentro do contexto aí mais organizado em termos de mapa narrativo, né? Então, assim, em suma, o que a gente está falando dessa CPI, o que eles falavam, né? O que os senadores e quem estava por trás dessa CPI falava é que abria a caixa preta das ONGs. Só um minuto. Desculpa, gente, é só para que vocês consigam ver o mapa que a Laís está falando, ele está sendo exibido na transmissão, porque aqui não tem lugar para transmitir, então eu convido vocês todos que estão aqui presentes a abrirem o canal do YouTube da BONG, e aí vocês conseguem ver esse e as demais apresentações. Laís, se você quiser ver por aqui, está aqui, tá? Eu sei ele já praticamente de cabeça, mas obrigada. Me ajuda, sim.
Um disclosure, acho que é importante falar, é que, enfim, o Democracia em Cheque está organizando esse relatório final, né, porque eles fizeram vários relatórios de monitoramento semanais durante o processo da CPI das ONGs, e agora esse relatório final deve ser lançado aí dentro em breve. Então, um pouco de spoiler aqui, mas, enfim, traduz aí um pouco dessa narrativa que eu acho que a gente precisa conversar sobre ela, né? Então, a ideia é que a CPI abre a caixa preta das ONGs, a gente tem uma comunidade internacional, incluindo o sistema ONU, que impede o desenvolvimento do Brasil. E aí a Noruega, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros, atuam por meio de fundações e agências de fomento e usam, né, esse financiamento das organizações para impedir esse desenvolvimento. As ONGs agem como um poder criminoso paralelo. E isso se traduz também nessa narrativa deles de que as ONGs usam e prejudicam os povos indígenas ribeirinhos. As ONGs e os estados e o Estado, né, são aparelhados, são praticamente uma coisa só, fundidos e têm uma relação promíscua. Eles falavam muito nessa questão das portas giratórias, isso vai se traduzir depois no relatório, nos projetos de lei, né? Então, eles trazem essa ideia de que os indivíduos entram em portas giratórias, tanto ONGs quanto o Estado, quanto a academia também, né? Foi trazido para dentro da conversa, em busca de vantagens particulares. E aí tudo isso fere a soberania brasileira via Fundo Amazônia. No fundo, na narrativa deles, as ONGs mandam na Amazônia e impedem a instalação de infraestrutura, do agronegócio e da mineração. Então, manter a floresta em pé é que gera o IDH baixo da região, né? Então, gente, isso é o percurso aí de uma série de sessões, e, enfim, a partir dessa reunião de dados, mas que ajuda a traduzir essa perseguição político-institucional que tem sido feita em relação às organizações, especialmente as ambientalistas, né? E isso se traduz também, acho que é importante dizer que a CPI terminou como um atestado de regularidade para todas as organizações que participaram do processo, porque nada foi encontrado, nenhum tipo de crime foi anunciado, e não houve indiciamento de nenhuma pessoa física ou de nenhuma pessoa jurídica sem fins lucrativos do campo das organizações de sociedade civil. A gente teve ali uma tentativa de criminalização do presidente do ICMBio, né, que está se organizando aí na sua defesa, mas que realmente também não é consistente e não deveria nem ter prosseguido. O relatório final não foi aprovado por unanimidade, a gente tem um belo contraponto do senador Beto Faro, que vale a pena ler também. E o relatório final traz 12 medidas normativas, né, digamos assim, são 9 projetos de lei, uma recomendação ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal, uma mudança de regimento interno, eles querem criar uma comissão permanente no Senado, né, sobre a Amazônia, quase que uma CPI permanente, se isso se instaura, né? E também, enfim, uma indicação de mudança de decreto dentro do Executivo. Basicamente, enfim, o fato dos projetos de lei estarem no relatório não significa que eles estão propostos no Senado. Isso é importante dizer. Eles precisam sair do relatório e virar proposição formal. Mas eles são indicativos das intenções, eles são indicativos ali da leitura do cenário que se faz ali dessa narrativa ruim em relação às organizações, né? Então, tem sobre demarcação de terras indígenas, tem sobre laudos periciais para essa demarcação, questões referentes, inclusive, à limitação de atuação do MP, mas eu quero citar aqui especificamente os 6 que são mais afetos às organizações da sociedade civil. Basicamente, assim, 3 deles querem alterar a lei de conflito de interesses. E 2 deles, inclusive, querem alterar de maneira contraditória. Então, nem para se entender na propositura dos PLs eles foram capazes, né? Mas eles querem alterar a lei 12.813, de 2013, que é a lei que trata de conflito de interesses, ora dizendo que não pode ter sido
parte de uma organização nos últimos 6 meses, né, antes do exercício do cargo público, senão isso consideraria conflito de interesses, veda a participação pós-exercício de cargo público. Numa outra, eles alteram isso para 36 meses e no primeiro, na verdade, deles, fala em quarentena. E, gente, quarentena é um processo que hoje já existe dentro do Executivo Federal, né? Acho que é importante dizer. As pessoas que têm acesso a informações privilegiadas dentro do Executivo Federal, elas podem submeter à Comissão de Ética Pública o pedido de análise para saber se é o caso de fazer quarentena ou não. A quarentena é remunerada e ela dura 6 meses, né? E a gente está falando de pessoas que tiveram acesso a dados de mercado, a situações que realmente geram qualquer tipo de conflito de interesses. E não uma quarentena 2 anos, não remunerada, para que simplesmente as pessoas não participem de um espaço que é constitucional de liberdade de associação e de participação cidadã, né? Então, enfim, é completamente fora de propósito e fere um direito constitucional básico, que é a participação dentro das associações. Nesse primeiro projeto, eu não vou ter tempo de falar no detalhe de todos, mas só para vocês terem uma ideia, eles querem também alterar a lei de improbidade administrativa, dizendo que é improbidor com tudo. Digo tudo porque eles estão falando de mão de obra própria, de terceiros, de consultorias, de despesas administrativas, tudo isso dentro dos 20%. Quando, na verdade, a maioria dos projetos que envolvem a lógica de construção, de metodologias, de saberes, de pesquisas, é feita por pessoas, né? Então, enfim, é completamente contraditório também esse ponto, né? Além deles quererem dar também publicidade às doações estrangeiras de todas as organizações, e aí vão criando conceitos completamente equivocados, né? Organizações que atuem em questões relevantes à soberania nacional. E aí entende-se como questões relevantes à soberania nacional qualquer atuação em proteção ambiental e recursos naturais, né? Então, a situação realmente é, por um lado, bastante complicada, por outro, o relatório foi bastante pífio, porque esses projetos de lei, eles não têm consistência técnica, nem sustentação política para seguirem adiante, mas vão exigir, sim, um olhar, obrigada, um olhar muito atento da sociedade civil, tanto em relação a essas propostas, quanto também, e aí é onde eu quero terminar minha provocação, a gente pensar, afinal de contas, no meio de todas essas contradições, qual é a nossa agenda de luta? Quais são as oportunidades que a gente tem para avançar? Então, numa das sessões, a gente que acompanhou todas elas, né, numa das sessões teve um debate, durante o debate da reforma tributária, esse debate entrou dentro da CPI das ONGs e foi discutido ali que estava sendo proposta a imunidade constitucional ao ITCMD, que é o Imposto sobre Doações. E aí, no debate, os senadores discutiram, não, mas que absurdo, isso não pode ser, não podemos deixar que tenham mais recursos ainda para essas organizações. E, no final, os mesmos senadores, o próprio Plínio Valério, que é o presidente ali era o presidente da CPI das ONGs, votou a favor da reforma tributária, incluindo a imunidade constitucional do ITCMD. Então, ali foi toda uma estratégia também da sociedade civil, de como lidar com o tema de uma maneira que a gente tivesse material técnico específico, uma consciência social concertada e uma articulação política também para saber quando era o momento de trazer o tema à tona, quando não era o momento de trazer o tema à tona. Então, acho que a gente precisa ter mais materiais técnicos, mais consciência social, mais articulação política e em outros temas também, para a gente conseguir seguir a nossa agenda de luta. As organizações religiosas têm feito isso muito bem. Na reforma tributária, elas conquistaram uma imunidade bastante ampla. Foi mudado o artigo 150 no item B. Então, tirou templos de qualquer culto e elas incluíram entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. É a nova redação da imunidade tributária do 150, a linha B. Então, a gente tem que estar também unidos nessa luta aí para estabelecer a agenda futura de diálogo e debate, aproveitando
que a gente tem, enfim, mais interlocução, mas, ao mesmo tempo, também não é o suficiente. Precisa ter... Acho que o João Paulo foi muito feliz aqui nas falas anteriores, né, de trazer essa dimensão de que essa luta tem que ser também consensuada, concertada, pactuada, né, aqui antes, no próprio território. Então, nada melhor do que estar nesta casa, na ABONG, nesse lugar, com a plataforma Mirosky também nesses debates. Obrigada, fico à disposição para escutar os colegas e para responder as perguntas depois.